Queridos, nossa sexta aula, nosso sexto encontro, vamos dar continuidade. Eu quero te convidar na página de número 71, para quem tem a matéria em mãos, tá? Capítulo 1, Filipenses, a alegria da experiência cristã. Lembrando que nós estamos falando, terminamos a quinta aula, falando que estávamos ali na introdução das cartas da prisão. E Filipenses é uma carta que Paulo escreveu estando encarcerado. E a temática da carta, gente, interessante, né? Poderia ser a carta da lamúria, a carta da murmuração, a carta da reclamação, a carta da decepção. Deus me esqueceu aqui na prisão e agora o que eu faço? Vou arrumar um jeito de escapar, um jeito de sair e tal, mas não. A temática da carta é a alegria da experiência cristã. Estando preso, gente, Paulo está encarcerado, Paulo está preso, é um presidiário, mas está ali a serviço de Deus, escrevendo cartas que nós temos até hoje. Bom, a alegria da experiência cristã é o tema dominante em Filipenses. A palavra alegria e seus sinônimos, tais como regozijar-se, alegrar-se. Olha que interessante, gente. Regozijar-se e alegrar-se estando preso, estando enclausurado. E preso, conforme nós vimos na quinta aula, preso injustamente, preso por causa de calúnia. Mas essa palavrinha alegria, regozijo, tá? Ela vai aparecer, gente, 16 vezes na carta aos Filipenses. Paulo faz questão de colocar essa frase aí, como se ele estivesse dizendo para hoste, potestade e principado, o seguinte: vocês não vão tirar minha alegria como crente, como servo de Deus, e que as vicissitudes da tua vida, ela também não venha roubar a alegria que só a vida em Cristo pode nos proporcionar. E falando sobre a alegria da salvação, né, a gente vai ver muito isso aqui na carta aos Filipenses. E dando continuidade, página 71 ainda, existe a estrutura da carta, tá? Participação no serviço e por aí vai. E essa estrutura é montada pelo erudito Knight. O Knight apresenta aqui uma estrutura muito interessante, participação no evangelho, participação na diversidade e por aí vai. Toda a estrutura terminando bem em cima ali na página 73 do livro. A fundação da igreja em Filipos, data e destinatário. A cidade de Filipos estava na Macedônia, tá, gente? Localizada entre a Europa e a Ásia, e recebe esse nome em homenagem ao pai de Alexandre, o Grande, o rei Filipe. Vale lembrar que ela era uma colônia romana. Uma característica de Filipos é que existia nela um grande poder de enriquecimento gerado pela extração de ouro ali na região. Havia muitas minas de ouro em Filipos na época de Paulo. A fundação da igreja em Filipos não aparece na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, porém, ao olharmos para Atos dos Apóstolos, encontramos essa informação. Atos 16, versículo 6 até o 10. Paulo tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia, mas Deus mudou o rumo dos seus planos. A entrada de Paulo na Europa e a fundação da igreja em Filipos se deu por orientação divina, como fica claro no contexto de Atos 16, versículo 9. Guarde bem essa palavra, tá? Passa a Macedônia e nos ajude. Guarde bem essa palavra, tá? Observemos o que diz Lima sobre a fundação da igreja em Filipos. Abre aspas para o erudito Lima. A igreja em Filipos, fundada por Paulo e seus companheiros missionários, Silas, Timóteo e Lucas, se deu em sua segunda viagem missionária. Abre as portas para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado na Europa. Sai do Oriente Médio, vai para a Ásia Menor, agora está entrando na Europa através desse extraordinário missionário, tá? Então, Filipos, portanto, é um marco, gente, importantíssimo para a expansão e propagação do Evangelho de Cristo pregado através dessa igreja estabelecida no continente europeu. Essa carta foi escrita provavelmente lá no ano 60 depois de Cristo, tendo seus destinatários os irmãos dessa igreja, por assim dizer, europeia. Muito bem, alegria da salvação, conforme eu já falei para vocês, página 74,
ela é muito grande na carta de Paulo. Preso, gente. Tá? Ele está escrevendo para a igreja que ele fundou e está escrevendo da cadeia. Tá certo? Nós vemos, por exemplo, Paulo inicia sua carta aos Filipenses falando sobre a alegria da salvação. Ele vai falar de graça, vai falar de amor fraternal, vai falar de cooperação, vai falar de obra de Deus, vai falar da alegria da experiência no ministério, página 76, vai falar da alegria da vida cristã, na página 77, aqui a alegria de servir a Cristo deve ser um exercício diário na vida de todo cristão. Paulo entendeu que a vida cristã é um processo para a vida toda, buscando crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. O tema de Filipenses 3, 12 a 21 é a metáfora da vida cristã. Aqui temos a preocupação ardente do apóstolo pelo crescimento espiritual de todo cristão. Ele compara a fé a uma corrida de longa distância, meu pessoal, dando-nos a ideia de um processo. Tá? E tendo como visão Filipenses 3, verso 12 a 21, tá? A palavra-chave que ele usa é prossigo para o alvo, né? Portanto, vamos entender melhor esse termo. Prossigo vem do verbo grego dioko, que significa procurar, ou em alguns contextos, prosseguir. Ela também tem a conotação de perseguir uma pessoa a pé em uma calçada. Dessa imagem da calçada vem também o sentido de empenho e urgência de alcançar um objetivo implacavelmente. Então, o resumo desse texto aqui, que eu citei, esse termo grego, tá, de Filipenses 3, é o seguinte: não pare. Não pare por causa das adversidades da vida, não pare por causa das enfermidades da vida, não pare por causa das perseguições que você vai encontrar durante a sua vida, por causa das vicissitudes. Não pare porque carne e osso, carne e sangue se levanta contra você, não pare porque hoste e principado se levante contra você. Então, a temática principal disso, gente, é o prosseguimento em fé, prosseguimento em Cristo. Não à toa que Paulo, ele usa 16 vezes a palavra regozijar, alegrar-se, tá? Pelo fato de um crente alegre, um crente cheio de gozo, que é um fruto do Espírito, que nada mais é do que alegria, que é a presença de Deus nele, ele não para pelas vicissitudes da vida. Ele cai, se levanta, vai na tempestade, vai na fornalha e tal, ele prossegue. Esse é o ensinamento central da carta aos Filipenses. Não à toa, Paulo podia usar até o exemplo dele, né? E como usou, né, gente? Basicamente assim, eu estou preso aqui, mas não vou parar, estou escrevendo para vocês. Ou seja, eu tenho todos os motivos para estar triste aqui, né, nessa cela, mas eu escrevo para vocês o seguinte: regozijai-vos, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Ele deixa claro isto na carta aos Filipenses. As bases da unidade. No segundo capítulo de Filipenses, Paulo trabalha alguns princípios da unidade. Logo no início desse capítulo, o apóstolo dos gentios fala sobre o conforto em Cristo. Ele usa o termo paraklesis. Esse substantivo paraklesis significa consolo, apoio, admoestação, para que estejamos unidos uns aos outros. Questão para reflexão, página 79. Fica claro que a chegada de Paulo na Europa, como também a fundação da igreja em Filipos, deu-se pela sensibilidade de Paulo à revelação de Deus. E aqui vem uma pergunta. Você acredita que é importante o cristão desenvolver essa sensibilidade proativa? Ou seja, não apenas saber o que Deus quer, mas obedecê-lo com alegria? Entre você saber o que Deus quer e obedecê-lo com alegria, tem uma diferença mas muito grande. Então, ser crente não é o ato de crer tão somente. Claro que envolve, claro. Mas ser crente é o ato de obedecer. Não dizem por aí, acho que você já escutou, de repente até você mesmo já falou: crente até o diabo é. Não é verdade? E de fato é. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios também creem e tremem. Então são crentes, mas não obedecem. Você não, você crê e você também obedece. Então crer
é obedecer a Deus, e principalmente obedecer a Deus não por tristeza, né, gente? Não por constrangimento, mas obedecer a Deus com alegria. Lembrando das palavras de Jesus: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Página 81, capítulo 2, Efésios, a espiritualidade do cristão. Como dissemos anteriormente, na primeira unidade deste livro, desta matéria, ou desses vídeos, a Epístola de Paulo aos Romanos é a maior de todas as suas obras. Efésios seria escolhida como a segunda obra mais importante de Paulo. Não por acaso Efésios é conhecida como a rainha das epístolas. Se alguém perguntar para você qual é a rainha das epístolas, você vai dizer a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, que nós conhecemos como Efésios. Então, neste vídeo, nos próximos minutos, em princípio, veremos a importância da prática devocional, da vida de oração, como Paulo trabalhou com maestria o valor da unidade. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre batalha espiritual, porque a carta termina falando de batalha espiritual. E aqui na página 81 ainda tem uma pequena estrutura que o Taylor apresenta para nós, desde a saudação da carta, tem todo detalhado aqui, não vou citar, até a bênção final, capítulo 6, versos 23 e 24. Página 82 e 83 você vai encontrar estas informações. Efésios, igreja, data e local da escrita e destinatário. O título aos Efésios é tirado das palavras contidas na própria saudação. E Paulo citou o nome 2 vezes como autor da epístola, para deixar bem claro que era ele que estava escrevendo, tá? Efésios 1 e 1, Efésios 3 e 1. Diz o seguinte, vou ler na sequência os 2 versículos para vocês. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós, os gentios. Olha que interessante. Acerca da data, existem opiniões que fixam a escrita da carta aos Efésios por volta de 57 a 59. Quem assim acredita usa como base o texto de Atos 24 e 22, porém, grande parte dos estudiosos acredita em uma data pouco posterior, anos 60 a 62, quando Paulo estava em sua prisão domiciliar em Roma, Atos 28 e 30. É bastante provável que essa data mais tardia foi quando Paulo também escreveu Colossenses, Filemão e Filipenses, sendo que, por isso, esse conjunto de escritos são chamados de cartas da primeira prisão. A igreja em Éfeso estava sofrendo ataques de influências de filosofias religiosas. Quando Paulo ficou sabendo, tomou a posição para combatê-las. Epáfras, que é o mesmo Epafrodito, foi quem informou Paulo sobre as ameaças que o cristianismo estava sofrendo, o que fez com que o apóstolo escrevesse para a igreja em Colossos. Um pouco antes ou um pouco depois dessa carta, ele escreveu outra às igrejas da Ásia Menor, incluindo Laodiceia e Éfeso. Paulo também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. A carta aos Colossenses, por exemplo, é a mesma carta para a igreja de Laodiceia. Sabia? Porque a carta de Colossos foi para Laodiceia e a carta que veio de Laodiceia, ela foi lida em Colossos. Tá? Está escrito isso depois. Mais à frente a gente vai até comentar, tá certo? Paulo, um homem de oração, eu não tenho dúvida disso, tem uma explicação bastante clara aqui na página 84, sobre evidências sobre a vida de oração de Paulo, gente? Aos Efésios, logo no primeiro capítulo, após descrever sua vocação ministerial entre os gentios, ele faz uma oração que, assim como a sua oração aos Colossenses, pode servir de orientações sempre que estivermos intercedendo em oração por alguém. Paulo, evidentemente, que ele era um homem de oração. Penso eu que ele não suportaria tudo que ele passou, não faria tudo que ele fez, se não fosse debaixo do combustível chamado oração. Unidade em Cristo, ele vai tratar isso no capítulo 2, de maneira magistral, a explicação página 86. Unidade na família, ele vai tratar isso também, vai deixar muito claro
Em Efésios, capítulo de número 5, vai falar acerca do marido, acerca da esposa e assim sucessivamente. E claro que ele vai tratar, quando vai chegando no último capítulo da carta aos Efésios, ele vai tratar sim também de batalha espiritual, quando ele vai falar sobre a armadura de Deus, que provavelmente nós vamos ver essa questão na próxima lição nossa. Uma questão para reflexão, página 89, comente algum outro recurso, mecanismo ou base bíblica que sirva para manter a unidade familiar, de modo que desenvolva a espiritualidade em todos os membros que formam o núcleo familiar. Essa eu vou deixar por conta de vocês. Você está em família, você está ciceroneado em família. O que você poderia usar para manter a unidade da sua casa? Pense comigo e aplique.